Minhas boas-vindas ao Movimento 140. O vídeo de hoje é sobre o falar fronteiriço entre o Uruguai e o Brasil, para que a gente possa discutir e determinar de uma vez se fala portunhol ou português na fronteira do Uruguai e do Brasil. Deixa aqui nos comentários se você já foi para a fronteira entre os nossos dois países e se você acha que se fala português ou portunhol lá. Nós sabemos que a palavra portunhol tem sim um certo preconceito e carrega um estigma negativo, ou seja, a pessoa que fala portunhol é aquela que não sabe nem falar português ou não sabe nem falar espanhol partindo de uma das línguas. Então, se você fala de forma nativa o espanhol, o portunhol é uma forma enrolada, é uma forma improvisada de falar o português quando você está em fronteira ou quando está, por exemplo, num país lusófono, como o Brasil. Já se você fala português e se encontra numa situação em que não sabe falar espanhol, mas precisa, o portunhol seria então essa forma improvisada, mas do português tentando falar o espanhol, mas sem saber de fato quais são os códigos que regem aquela língua. Portanto, se tem a ideia de que o portunhol é uma coisa sem regras, é uma coisa improvisada e até meio feia de se falar, ou seja, se você quer falar bem uma das línguas, não pode falar o portunhol. Só que vocês ficariam surpresos com a falta de definição que nós temos na forma de falar nas fronteiras do Brasil com todos os países hispanohablantes, especialmente o Uruguai, até pela sua herança portuguesa, já que foi, durante parte do seu período colonial, parte do Reino de Portugal. E apesar do portunhol ser uma coisa muito complexa de resumir em um vídeo só, aliás, eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo sobre portunhol salvaje ou portunhol selvagem, por exemplo, nós vamos aqui tentar descodificar ou tentar entender um pouco qual que é a situação linguística na fronteira do Uruguai com o Brasil, então no norte do Uruguai e bem ali no sul do Brasil. E como eu disse, esses conceitos não são totalmente fechados, ou seja, há sim ainda discussões sobre a situação linguística, mas a gente pode ver aqui um consenso ou outro e vou tentar exemplificar para vocês como que essa discussão evoluiu e qual pé que ela está hoje. E a gente já vai dar uma olhada de como soa esse tal falar fronteiriço entre o Uruguai e o Brasil, mas eu queria primeiro mostrar um pouco da geografia, ou seja, onde é que está essa forma fronteiriça de falar. A chamada Fronteira da Paz é a fronteira entre o Uruguai e o Brasil, em que praticamente não há nenhum tipo de controle aduaneiro, não há tipo de fronteira formal entre os dois países. Há uma livre circulação daquela população, por exemplo, entre Ribeira e todas as primeiras cidades ali do sul do Brasil. Como vocês podem ver, tem até uma praça chamada tal da Praça da Paz, onde tem as duas bandeiras do país e praticamente ali não há divisão entre o que é Brasil e Uruguai. E se você, por exemplo, olhar quais cidades se fala essa tal forma fronteiriça, podemos ver aqui que na fronteira, ou seja, todo esse lado à direita aqui, mais ao norte, é o Brasil, e todas as cidades, Artigas, Ribeira, Salto, todas as cidades são as em que se encontra esse tipo de falar fronteiriço, que muitas pessoas chamam de portunhol, ou outras chamam até de português do Uruguai. E chega de enrolação, vamos ouvir o que é então, como soa esse tal português do Uruguai ou portunhol. A ver, háblame un poquito en portuñol. ¿Te queremos falar en portuñol? Não sei o que a gente pode falar, porque praticamente que a gente falou portuñol em quase todo o vídeo, em quase todos os vídeos que saíram. Sim, foi todos os vídeos que a gente teve falando, foi tudo em portunhol. E é engraçado até que não precisa falar em portunhol quando a gente fala portunhol todo dia. E é engraçado que quando pedem para nós falar em algum idioma assim, nossa, a gente se trava. É, não Não sei por que nós se travemos cada vez que se travemos todo, tá? Se travemos todo. Então percebe que a estrutura, até a ideia de falar travar, engraçado, tem a ver com... Parece, na verdade, muito português na sua estrutura, mas com um forte sotaque do castelhano ali, e até algumas estruturas, como nós vemos no Se Travemos Todo, que parece um pouco mais o espanhol do que só o português, não é? esquece as coisas. Nós nos esquecemos das coisas. Basta. Mas é. Repare que ele diz, nós esquecemos las cosas, ou seja, o las cosas como algo até muito mais próximo do espanhol, por exemplo, do que do português, mas a palavra esquecer, que é uma palavra em português, já que a palavra em espanhol que teria esse mesmo sentido de esquecer, seria olvidar. Como vocês podem perceber, há sim essa mistura muito forte dos dois idiomas, há uma influência muito forte do castelhano, até porque essa região há sim a presença da institucionalização do ensino do espanhol. E até nesse vídeo eles falam sobre a forte pressão que se tem em falar o castelhano, por exemplo, nas escolas. Então, o governo do Uruguai, quando se percebeu uma forte brasileirização, vamos dizer assim, dessa fronteira, ou seja, que havia muitos brasileiros e que muitas pessoas daquela região falavam português mesmo, falavam um pouco castelhano, forçou ou institucionalizou o ensino formal do espanhol naquela região para aumentar o nível de castelanização, para aumentar a maior integração àquela região, já que era uma região de fronteira e tudo mais, e era preciso, por exemplo, demarcar ali a língua, por exemplo, nacional, que é o espanhol, a língua nacional do Uruguai. Então, além de um espanhol institucionalizado que se faz pressão
para aprender, por exemplo, nas cidades uruguaias, em que se fala esse tal portunhol, esse português do Uruguai. Há também a ideia de que o portunhol, essa forma de se falar fronteiriça, é mais restrita, por exemplo, às zonas rurais e até a pessoas que têm pouco nível de instrução. Então se tem uma estigmatização dessa forma de falar, como se fosse algo de uma pessoa analfabeta ou que não teve muita instrução no castelhano. Mas é claro, até mesmo nas cidades se fala uma forma do português brasileiro, até mais urbano, vamos dizer assim, mas bem castelhanizado, já com fortes influências do castelhano, já que ali há uma presença maior, por exemplo, de escolas, de outras instituições do governo, em que se fala, obviamente, a língua oficial do país, que é o espanhol. E eu ainda quero mostrar só mais um vídeo, um trechinho bem curtinho, mostrando, por exemplo, um pouco desse fenômeno que acontece na fronteira, por exemplo, com a palavra moeda. Vamos dar uma olhada. Aqui o que se usa muito no portunhol é a moneda, que nesse caso não é uma palavra nem no português nem no espanhol. No português seria a moeda e para nós no espanhol seria a moneda. Então dá para perceber que, por exemplo, em algumas palavras se encontram algumas variedades, por exemplo, que estão ali bem no meio entre a palavra moeda, por exemplo, e moneda em espanhol, e se encontra ali a forma moneda de se falar nessa fronteira. E você agora deve estar se perguntando, então isso é portunhol, ou isso é português, ou até mesmo uma mistura dos dois, o que é essa forma de falar da fronteira? As primeiras investigações sobre esse assunto começaram na década de 60, que falavam sobre uma ideia de um fronteiriço, ou um falar fronteiriço, um dialeto fronteiriço, vamos dizer assim. E já se discutia, por exemplo, a ideia de ter um dialeto fronteiriço português, ou de base portuguesa, e um dialeto fronteiriço de base castelhana, ou espanhola. Então, apesar de inicialmente ter sido descrito como, por exemplo, de base portuguesa, essa forma de falar, depois se tentou separar talvez uma base de português, uma parte de espanhol, para falar esse tal dialeto fronteiriço. Dependendo, é claro, da língua nativa da pessoa que falava, ou seja, se a pessoa nasceu mais, vamos dizer, pro lado de lá do Uruguai, ou se aprendeu lá de lá do Brasil, e falava esse fronteiriço puxando mais pro português do Brasil, puxando mais pro espanhol do Uruguai. E eu não vou apresentar de forma cronológica essas ideias, aliás, eu vou deixar aqui embaixo uma revisão bibliográfica do que se discutiu academicamente sobre essas definições, vocês podem dar uma olhada, ali tem um resumo bem legal. Mas eu vou separar para vocês aqui por ideias, ou seja, como se já avaliou essa forma de falar e qual que é hoje o maior consenso entre eles. Então, depois dessa ideia do dialeto fronteiriço, ou esse fronteiriço de base portuguesa, ou fronteiriço de base espanhola, se trouxe a ideia também da possível interlíngua, ou seja, se poderia talvez classificar essa forma de falar como uma possível interlíngua entre o português e o espanhol. Para quem não está acostumado com esse termo de interlíngua, a interlíngua seria então um estágio intermediário para quando alguém está aprendendo uma língua. Por exemplo, se eu sou brasileiro, falo português, estou aprendendo espanhol, eu tenho um meio do caminho ali em que eu falo um pouco de espanhol, mas meio misturado com português, às vezes eu vou para uma direção, às vezes eu para outra, ou seja, eu fico oscilando entre as duas línguas. Então se entende essa ideia de interlíngua, que foi trazida por diversos autores também, como uma forma que não é nem português, nem espanhol, e pode evoluir para os dois lados. Então a partir dessa interlíngua eu posso sair para um espanhol, uma coisa mais próxima do espanhol, ou posso sair para uma coisa mais próxima do brasileiro, do português brasileiro no caso. Mas não seria então nem uma língua, nem um dialeto, não seria uma forma intermediária entre essas duas línguas, que é o que nós encontramos, por exemplo, quando alguém está aprendendo um segundo idioma. Então, alguns desses autores dizem ainda que as crianças fronteiriças que aprendem o português como língua materna, sim, português, aprendem o espanhol como segunda língua nas escolas, nas instituições, etc. E aí, nesse meio do caminho, ou seja, como fruto dessa mistura de formas às vezes truncadas, formas emprestadas de um lado do outro, acaba falando essa possível interlíngua. Porém, houve uma atualização desse termo recentemente, falando que a ideia de interlíngua é, na verdade, meio estática, e parece que a pessoa fala uma coisa meio fixa, né? Só que, na verdade, isso seria uma coisa em movimento, seria, se há uma oscilação entre um e outro, seria, então, uma translíngua, ou seja, que há movimento que transiciona de um lado para o outro, já que dá essa ideia de que pode ir tanto para o espanhol quanto para o português. Agora, na verdade, tem sim uma visão mais predominante nessa história toda, ou seja, há uma maior quantidade de publicações de artigos descrevendo essa tal língua, ou essa tal forma de falar, como, na verdade, um português do Uruguai ou um dialeto do português brasileiro. Então, seja um dialeto do português brasileiro, seja mais uma variedade do português brasileiro, todos eles trabalham com a ideia de que, sim, é português, é um português brasileiro, mas com características específicas daquela região. E nessa análise, então, se leva em conta, por exemplo, os aspectos fonológicos que são do português, e também os aspectos morfossintáticos, ou seja, nós estamos falando aqui do esquema de sons que vai separar uma palavra da outra, e também do sistema de organização da frase, estruturação da forma de falar. Isso tudo seria então do português e não do espanhol, apesar do pesado empréstimo lexical, ou seja, de palavras do castelhano do espanhol,
pela questão da fronteira e até pela questão da institucionalização do espanhol do país. E nós temos que pensar até mesmo no estatuto daquela forma de falar do português do Uruguai, daquela forma de falar do português nessas regiões do Uruguai. Temos que pensar que o entorno acadêmico, ou seja, quanto mais próximo de grandes centros, ou mais próximo de centros que tem uma universidade, ou uma instituição formal de ensino do Uruguai, por exemplo, mais você tem uma pressão de usar o castelhano e mais você tem uma pressão de abandonar aquela forma de se falar do português que fica mais restrita às áreas rurais. Então temos ali uma aproximação do português brasileiro rural falado no Rio Grande do Sul, ali bem na fronteira com o Uruguai, por exemplo, mas também todos os aspectos que eu falei, morfossintáticos, de estrutura da frase e fonológicos também, são formas que se aproximam ou que estão dentro do que se entende como um português brasileiro, são completamente semelhantes àquelas do português brasileiro, mas como eu disse, com aquele empréstimo de palavras do espanhol, cada vez que se aproxima mais daquele entorno acadêmico que nós temos, por exemplo, universidades, que se institucionaliza a forma de falar o espanhol. Então, ao contrário dessa ideia do portunhol como uma coisa errada, ou do portunhol ou uma interlíngua, como diz, que seria uma oscilação dependendo do erro da pessoa, se ela fala espanhol originalmente e erra mais para o português, ou se ela fala português e erra mais para o espanhol. A ideia que se tem predominantemente na academia, ou que se entende até hoje como a forma predominante de avaliar essa forma de falar da fronteira, é como uma variedade do português, especificamente uma variedade próxima daquela rural do Rio Grande do Sul, por exemplo, mas que tem todos os elementos do português brasileiro de uma forma geral. Mas a gente tem que lembrar que isso não é um ensino formal, ou seja, isso está tudo restrito ao plano informal. Como vocês viram ali no vídeo, eles falam de forma informal, mas aquilo não acontece, por exemplo, na forma escrita. Não há uma sistematização do português do Uruguai na forma escrita, que integra elementos fixos, por exemplo, sempre se usa português assim, sempre se usa um pouco de espanhol assim. Não, na verdade é uma forma que se restringe aos meios familiares e informais e muitas vezes excluída as zonas rurais, ou as zonas menos urbanizadas ali daquela situação de fronteira. E é engraçado porque, como eu sempre falo em todos os vídeos, essas questões têm muito mais a ver com questões políticas, externas à língua, do que necessariamente da própria forma de se falar. Porque se formos olhar a forma de se falar e as análises fonológicas e morfossintáticas, seria um português, seria uma forma de falar o português, só que com características daquela fronteira. Há ali um contínuo dialetal, de uma forma que se fala que não tem uma fronteira clara, ou seja, que a partir desse momento se fala uma forma, a partir desse momento se fala outra forma, é uma coisa que acaba se mitigando, ou se dispersando pelo terreno, até chegar nas formas, por exemplo, mais castelhanizadas ou mais próximas do que se entende como espanhol. E isso que a gente avalia, por exemplo, na hora de estudar esse tipo de fenômeno. Como que se fala essa língua, qual é a forma que as pessoas se comunicam, e essas questões, como eu disse, também interferem na política, ou seja, estamos ali falando de uma fronteira entre dois países. E isso causa, por exemplo, algumas formas de separação, algumas tentativas de separação, até mesmo para quem entende que o português e o espanhol, por exemplo, poderiam ser, por exemplo, codialetos, ou seja, na verdade, nem línguas completamente separadas, mas codialetos que evoluíram de forma muito paralela do latim, por exemplo. Mas o que eu acho mais incrível dessa fronteira, dessa situação de fronteira, é o quanto a separação entre o que nós entendemos politicamente como um uruguaio e um brasileiro não tem nada a ver com o que acontece lá. Ali as pessoas se entendem e falam e atualizam a língua de uma forma espontânea e de uma forma que talvez crie ali, vamos dizer assim, uma jurisprudência ou até um histórico de como a gente poderia encarar melhor as fronteiras do Brasil com outros países hispanohablantes, talvez, por exemplo, com o maior ensino do espanhol no Brasil, para que essas situações de fronteira comecem a se diluir cada vez mais e a gente consiga, não, claro, acabar com as fronteiras e a autonomia dos países, mas consiga criar uma maior troca cultural e um maior movimento de pessoas para que a gente se entenda melhor com os nossos vizinhos aqui do lado, para que a gente possa se entender como parte de uma grande região chamada América do Sul. Mas muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Já deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa explicação e você tem alguma conclusão, acha que é portunhol, acha que é português do Uruguai ou até mesmo uma interlíngua, essa língua intermediária que vai para um para o outro. Também já curta o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos vídeos. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 ou no TikTok Movimento 140. Muito obrigado e até a próxima.